Deus, a quem a gente diz que a gente jamais deixará de amar, Ele nos amou primeiro. E Ele entregou a sua vida por nós, e por isso nós declaramos que, pelo sangue dele, nós podemos ter a salvação, a vida eterna, essa alegria imensa de louvar o Senhor. E é isso que nós vamos declarar agora. Agradecer, porque um dia Ele derramou o seu sangue na cruz. Nós hoje temos vitória. Amém?
Só esperando nossa igreja, nosso ministério de Deus, apenas adorar esse Deus maravilhoso. Ele está na sala do trono, nós queríamos estar lá com Ele, junto com os anjos, dizendo que santo, santo é o nome do Senhor. Amém? Quão bom é, né? Louvar a Deus, estar aqui na casa do Senhor servindo. E esse é o momento que você vai louvar a Deus através das suas ofertas, seus dízimos, também cumprimentando seu irmão, como comunhão. Isso também é amar a Deus por todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então isso é comunhão. Faça isso, é o segundo mandamento. Amém?
Muito obrigado, Senhor, pelos Jesus que foram dados nessa noite, pelas ofertas, por essa comunhão do teu povo, Deus. Deus, desfrute de ti. Quero estar mais claro em ti. Quero olhar em para seja algo novo tem. Nada maior do que o amor de Deus. Algo novo tem.
Você pode sentar um pouquinho. Bem, graças a Deus. Graça e paz, boa noite. Bom estar aqui com os irmãos. Bom poder celebrar o Senhor. Bom poder bendizer o Senhor com cânticos. Bom poder cumprimentar alguns dos irmãos. Perdão porque não dá para chegar em todos. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder ir conhecendo vocês, por esse tempo que queremos juntos. Bem, eu quero nesse momento que vamos orar, antes de fazer a leitura de alguns versos do Salmo 103, onde a palavra do Senhor diz que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. E por sermos pó, e por sermos frágeis, e por sermos fracos, por sermos pequenos diante da grandeza do Senhor, nós nos humilhamos, prostrados, clamando pela ação do Senhor nas nossas vidas, na vida daqueles queridos que passam por algum momento de aflição e que nós nos sentimos tão indefesos, impotentes diante do que tem para ser vencido, daquilo que precisam passar e a gente às vezes não pode fazer nada. Mas nós podemos orar. Podemos orar a um Deus que é o Pai misericordioso, cheio de graça, que tem um coração abençoador, que tem prazer em nos abençoar. Um Deus que, quando vê em nós um coração contrito e quebrantado, não consegue se conter em nos abençoar, em cuidar de nós e em nos guiar. Nós vamos orar nesse momento de forma muito especial pela saúde do seu Lino, que é cunhado do irmão Moacir, que está para passar uma cirurgia de retirada de câncer na mão. Nós vamos pedir para que aquela equipe médica tenha toda a destreza necessária para que tudo corra muito bem, que nós possamos ter boas notícias desse procedimento. Nós vamos continuar orando também pelo Cauã. Eu lembro das outras vezes que estive aqui, foi mencionado esse nome, de estar orando por esse pequeno, que tão cedo já está precisando passar por lutas tão complicadas, tão difíceis. A vida já tem sido tão difícil para ele desde da chegada nesse mundo. Também quero orar, isso foi um pedido dos meus pais, eu não pude estar com eles para almoçar hoje. Hoje eles completam 40 anos de casados e eles então entenderam a necessidade de estar aqui com os irmãos. Nós pediram para que eu estivesse então fazendo uma menção e orando por eles. Então eu perdi o churrasco, mas foi bom estar com os irmãos aqui para aí nós orarmos por eles. E aqueles pedidos que não foram colocados aqui, mas que você tem aí, aquilo que você sabe que você precisa, como vimos pela manhã na palavra, descansar no Senhor, aprender a confiar nele, esperar nele, que você nesse momento coloque diante dele e diz: olha, Senhor, eu nem sei direito como orar sobre isso. Às vezes a gente tem que orar assim, dizer: Senhor, eu nem sei mais o que falar, eu nem sei mais o que pedir, ou como fazer, mas eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor tem todo o poder, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo, porque eu sei em quem tem crido, e estou seguro que é poderoso para me guardar até o dia. Você que tem algo especial para colocar diante do Senhor, se você quiser ficar de pé nesse momento, nós orarmos juntos, fique à vontade. Nós vamos nesse momento, como povo do Senhor, reconhecer a nossa incompetência e a nossa incapacidade diante de tantas coisas que possam nos assolar, mas reconhecer a grandeza e o poder de Deus e prostrados, clamar pela ação dele em nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus,
pelo novo e vivo caminho, por Cristo Jesus, nós estamos diante do Senhor. Não porque merecemos, não porque somos bons, não porque nos esforçamos, não porque há mérito, porque não há. Mas nós estamos diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez diante do Teu poder e da Tua grandeza. Reconhecendo o Teu grande amor, porque o Senhor nos amou naquela cruz em Cristo Jesus. Reconhecendo a necessidade da ação do Senhor em nossas vidas. E nós colocamos esses queridos que aqui foram mencionados, Deus, nas Tuas mãos. E aqueles que não foram mencionados, mas que fazem parte de cada coração, de cada mente, que Teu Espírito visita nesse momento e consegue perceber cada aflição, frustração, ou até mesmo aquele que se coloca diante do Senhor agora para Te agradecer por Tuas bênçãos e pelo Teu cuidado. Deus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor esteja guardando aquela equipe médica amanhã, daquele procedimento na vida do seu filho. Deus, em nome de Jesus, que haja ali competência, Senhor, percepção, zelo, e que o Teu agir esteja presente naquele momento. Clamamos pela Tua graça e poder na vida do Cauã, Deus, tão pequenino, já precisando enfrentar lutas tão grandes. Deus, fortalece os seus pais, fortalece os familiares, fortalece a nós que diante disso às vezes ficamos sem palavras, nem sabemos às vezes mais como pedir ou o que pedir. Por isso pedimos força, refrigério do Senhor, revigora a força, Pai, daquela família. Eu peço pelos meus pais, Deus, obrigado por mais um ano que o Senhor nos concedeu de matrimônio. Deus, hoje tantos têm procurado se distanciar, enquanto tão poucos têm conseguido vencer os obstáculos e seguir um ano após o outro, dependendo do Senhor. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos como família do Senhor. Deus, a gente cantou coisas tão especiais essa noite e a gente quer viver essa realidade, porque nós reconhecemos a Tua santidade e reconhecemos a beleza dessa santidade em nossas vidas como igreja do Senhor. Abençoa todo o processo de transição aqui, Senhor. Ainda precisamos da sabedoria e discernimento do Senhor. Ainda precisamos da ação do Senhor para tantas coisas a serem decididas, resolvidas, há tantos sonhos, há tantas coisas nos nossos relacionamentos, Pai, que precisam do bálsamo da Tua presença. Deus querido, age entre nós, necessitamos de Ti. Como cantamos, queremos ser, Senhor, aqueles que estão ligados à videira, aqueles que dão bom fruto, aqueles dos quais as pessoas possam contemplar a presença do Teu Filho. Por favor, Senhor, age em nós e a partir de nós, para a honra e glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. E lá em Apocalipse 4, se você quiser abrir comigo, 4, 8, é um versículo que é inspiração de muitos cantores, de muitos artistas evangélicos. E eu queria que você lesse comigo, eu não sei como é a sua versão. Apocalipse 4, 8. Todos juntos nós iremos ler. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? E eu queria te convidar, se você ficar à vontade, de ficar em pé, cantarmos essa última canção, em espírito e em verdade, para declarar essa santidade mesmo que o Senhor tem nas nossas vidas. Porque Ele é santo. E como os anjos, nós queremos adorar, queremos bendizer, queremos entregar tudo que temos e somos. Constante adoração. Amém. Jesus.
Divino Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Divino Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que reina de criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Estás vestido de arco-íris, sons de trovão, louvores, glória, mostrar a Deus sempre, eu fico ao ouvir teu nome. Sente na presença do Maravilhado, Senhor. Assim que queremos louvar Deus. extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, esperança pra vida. Tudo para mim,
te adorarei. Isso que como igreja, Senhor, queremos declarar que não há outro Deus, não há outro Senhor a quem nós queremos entoar o nome todos os dias. Esse nome que é maravilhoso, esse nome que cura, que liberta, que salva. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Tu és Deus todo-poderoso, que para ti são todas as coisas. Oh Pai, estamos aqui unicamente para dizer que o teu nome é santo e a tua misericórdia dura para sempre. Ouve o clamor da tua igreja agora. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém, amém. Você pode sentar. Paz do Senhor, amada igreja. Você tem breve, eu chamo, convido a diretoria que está saindo aqui, por favor. A gente está já iniciando aí a sessão. Eu tenho aqui umas 2 folhas para poder falar com vocês da igreja. Já é a última vez que eu vou estar aqui usando esse momento para poder dirigir a igreja. Então, enquanto os irmãos estão chegando aqui, a gente está trazendo eles aqui para poder dar honra a quem tem honra. Né? Essa diretoria que está saindo, esses homens e mulheres valorosos que pegaram firme aqui nessa igreja, desde o primeiro dia de posse, mas agora no finalzinho, com a ausência do nosso pastor Jacques, mais intensamente essa atividade de diretoria. Então, irmãos, muito obrigado pela vida de vocês. Eu também quero agradecer à minha família, sabe? Se não fosse minha família, realmente a gente não tinha condição de fazer nada. Então, eu agradeço a minha filha, ela está em São Paulo, mas ela sabe, já mandei uma mensagenzinha para ela. Ela falou que eu vou deixar de ser presidente da igreja, mas eu vou continuar sendo o baraque dela. Então, família, muito gostoso isso. E eu estou aqui querendo, né, passar aqui a honra para esses homens e mulheres da diretoria que está saindo, mas eu queria dizer também que no primeiro dia, 5 anos atrás, que aqui os irmãos confiaram na minha pessoa a presidência dessa igreja, eu falei que o meu nome, né, também tem o nome da diretoria, que a diretoria está aqui na igreja porque ela precisa dar o apoio, o suporte para os pastores e os ministérios da igreja. Foi isso que nós tentamos fazer durante todo esse tempo, com erros, né, com certeza, muitos erros, mas a tentativa incessante foi de dar sempre o apoio aos pastores e aos ministérios dessa igreja. E por isso, eu também quero que todos os ministérios sintam-se honrados agora nesse momento junto com a diretoria. Vocês são valorosos e a igreja não existe sem os ministérios. Os ministérios é o exercício dos dons que Deus dá para essa igreja. É o exercício do dom está aqui dentro do ministério. A gente também tem dons como diretores da igreja, mas vocês são valorosos e que Deus os honre também, que Deus os abençoe e continue agora nessa ausência do pastor Jacques. Então, quanto foi importante a perseverança de vocês, a maturidade, para que a igreja não tivesse um período pior, né? Que foi bem difícil, mas poderia ser pior se não fosse a perseverança e a fé de vocês. Então, eu agora gostaria de convidar também a diretoria que está entrando, por favor, diretoria, Ulisses e companhia, o pastor Klaus, deixa eu ver missões.
eles aqui, passando uma lembrancinha. E eu gostaria que aqueles que fizeram também parte do Conselho Fiscal, Joazir e mais Walter também, não me lembro do pessoal, Almir, Marco, o pessoal está saindo do Conselho Fiscal, por favor, por gentileza. Então, antes de passar a lembrancinha para vocês, a Leila hoje de tarde me pediu para estar falando para vocês. Para você, né? Esses dias a gente andou pegando o pé dele, ele fazendo muita brincadeira. Mas o que eu estou falando aqui é como membro da igreja, participantes dessa igreja aqui, e vendo todo o trabalho que eles tiveram nesses anos. Né? Algumas coisas eu pude presenciar de perto. E como ele falou aqui, nós não queremos honrar só vocês, queremos honrar vocês também, porque o trabalho de vocês é muito importante, né? Inclusive para dar transparência para a igreja. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Do Rubem também, que foi incessante. Quem esteve um pouquinho mais próximo pode ver como ele se doou todos esses anos, pagando um preço bem alto, irmãos. Mas que Deus é que vai recompensar. O que a gente pode estar fazendo aqui agora é falando, né? E as palavras elas vão embora. A gente fala que daqui a pouco acabou. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus vê e faz além. Quando a Leila falou comigo, me veio logo esse versículo para eu estar falando para vocês aqui. Eu gosto para vocês, me perdoem. Fica em 1 Coríntios 15, né? 15:58. Paulo falando há tantos anos atrás para esses homens e falando hoje para vocês também, homens e mulheres de Deus. Alguns ficando, né, Leila? Toninho, Chico e outros indo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será vão. Então, por mais que vocês tenham trabalhado, talvez até nem tenham visto, né, frutificar da maneira como vocês gostariam o trabalho de vocês, porque tem coisas que vocês contaram que talvez outras diretorias vão colher, né? Mas fiquem sabendo isso. O trabalho de vocês não foi vão. Nada do que vocês fizeram. Uma cadeira que vocês colocaram no lugar, um pano que vocês usaram no chão, essa água do batistério é um trabalho danado, né? E tantas outras coisas que nós, como igreja, não vimos, mas que Deus viu. E é o Senhor que vai os recompensar, em nome de Jesus. Então, parabéns para vocês. Agora a lembrancinha, que é bem pequenininha, tá? Gostaria de chamar uma pessoa muito especial para a diretoria dessa igreja, que é a amada irmã Vera. Vera, queria falar em nome da diretoria e em nome dos amados irmãos. Quero te agradecer por todo esse tempo, porque tu tem sido uma mulher virtuosa e nós vemos Cristo agindo através da sua vida. Isso é muito importante na vida dessa igreja e na vida de muitos irmãos aqui. Você tem doado, né, o maridinho dela durante muito tempo. Ele tem que estar aqui no domingo de manhã, antes da igreja abrir. Você sempre com
ele, ajudando ele a organizar a igreja, arrumar esses cultos. Muitas pessoas nem sabem que a Vera e o Rubem, durante muitos anos, foram eles que arrumaram a igreja. Tem culto para todo mundo chegar aqui, está tudo bonitinho. Os dois estavam aqui arrumando milimetricamente o tapete, alinhando, tudo arrumadinho. E graças a você, Deus tem usado muito a sua vida. Você é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, virtuosa. Eu quero te honrar com uma lembrancinha também, a diretoria comprou essa lembrancinha para você. E eu continuarei. Então, vamos agora a nova diretoria e o pastor, por favor. Eu queria também falar sobre a Bia. Muito obrigado, Bia. Que bom, filho. Patrão da Bia aí, ó. Delícia, cara, que bom. Não, é gostoso também. A Lucinete entrou para somar, e como está somando na Secretaria da Igreja. Obrigado a vocês também. Então, irmãos, vamos agora solenemente da posse essa diretoria. O Samuel, né, que também faz parte dessa diretoria, não está aqui no momento, ele está viajando, né, a serviço. Eu vou chamar também o Conselho Fiscal que está entrando, por favor, para a gente poder estar aqui orando por todos. Então, irmãos, cadê a nova diretoria? A nova diretoria, por favor. Ajuda, diretoria velha, chega para cá, nova para lá, Conselho Fiscal novo para lá, Conselho Fiscal velho para cá. Vamos separar as águas agora. Então, irmãos, o conselho, se eu posso, é que sejam como vocês têm sido durante todo o tempo. Vocês estão aí agora, que vocês lá, como membro da igreja, vocês foram vistos como pessoas que Deus vai usar para essa diretoria. Então, só continuar sendo vocês verdadeiros, amigos, tementes a Deus e amando essa igreja. Deus abençoe, esteja postada a nova diretoria da Igreja Batista em Carinhos. Pastor Cláudio, primeiro vice também. E também o Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal também, como a Rosana disse, super importante para a igreja. Boa noite, igreja. Quero duas palavras. A diretoria que sai para a diretoria que entra. Que, por exemplo, cada um fica chorando. Não foi agora, né? Tá certo. Quer dizer que tu vai ser uma pessoa assim, difícil de substituir. O espelho que tu foi, que vai continuar sendo também aqui nessa igreja é grande. Então, para toda a diretoria que está saindo, quer dizer que tudo que vocês fizeram com o coração, sabe que Deus olhou e vai honrar vocês. Vocês já não têm honrado. Nós, meros mortais, nós olhamos muito para a estética, muito para o externo, mas Deus olha para o coração. Então, como a Ana falou, várias vezes o Hugo e a Vera tiveram aqui milimetricamente arrumando toda a igreja. E é um espelho para todos nós que estamos entrando aqui, um empenho que toda a diretoria teve. Crítica todo mundo vai ter, ninguém é perfeito. Jesus foi criticado, mas como eu falei, Deus olha para o coração das pessoas. E quando o trabalho é feito com amor, Deus reconhece e Deus honra. Então, saiba todos que estão saindo, vocês são um espelho da igreja. Amém? Até com a Ana em casa, assim, eu pude presenciar vários momentos assim. A pessoa que ama muito a igreja também, eu também amo muito essa igreja. Eu pude
pude ver de perto, assim, mesmo antes de ser indicado, que o amor que todos vocês têm pela igreja é grande. Então, os que entram, dizer que o trabalho continua. Os que ficam e os que entram, o trabalho continua. E que a gente possa dar sequência a esse trabalho que vem sendo feito. Foi um momento muito difícil para a igreja, a saída do pastor, ou para qualquer igreja mas ele está sendo bênção lá em Blumenau. Agora nós temos o pastor Klaus, que vai ser bênção aqui em nome de Jesus. E eu quero dizer também para o pastor que estamos aí. Estamos juntos, vamos trabalhar para a honra e glória de Deus. Que todo o trabalho seja feito, seja em equipe, que universidades vai ter, controvérsias vão ter. Mas como eu falei para a diretoria que sai, vamos fazer com amor, vamos fazer com o coração. Deus vai honrar, Deus vai dar sabedoria, vai dar discernimento, e que a gente possa estar dando sequência dessa igreja aqui nesse tempo. Há 7 anos atrás, nada disso que tinha, né? Então, é trabalho. Amém? Isso aqui rapidamente só sobre a missionária Iponete lá no Senegal. Nós temos a Valéria, que é missões aqui na igreja, ela tem acompanhado lá notícias da missionária. E nós já estivemos aqui semana retrasada falando sobre essa missionária, levantamento de ofertas. Ela já tem uma oferta já para mandar para lá. E aí eu gostaria de pedir aos irmãos que a semana que vem pudessem estar trazendo aí o valor que tiver no coração para a gente ofertar para essa missionária. A gente vai aqui no domingo que vem fazer um levantamento de ofertas aqui no Brasil Clássico, e fazer um levantamento e enviar para missionária Iponete lá no Senegal. Aí eu aproveito rapidamente aqui, só para dizer que agora nós temos um ex-presidente da igreja também. Por quê? Ex-mais-presente. Ele acha que vai sair assim. Eu vou ter que dar um minuto também. Mais 4 avisos aqui rapidamente. Dia 6/10 a gente vai ter uma assembleia ordinária para tratar assuntos sobre o imóvel da igreja, a estrutura da casa pastoral. E eu convido também os irmãos que estão presentes, que fazem parte da comissão da antiga capela, para aguardar 5 minutos após o culto, para a gente ter um breve comentário sobre o assunto que surgiu hoje lá na visita no imóvel, na casa pastoral. Então, os irmãos que estão na capela do Samuel não estão, mas tem aqui, o seu Cláudio e a Neide estão aí, né? Então, 5 minutinhos da Raquel. Olha lá. 5 minutinhos depois do culto, bem breve, tá? Só para a gente passar para vocês o que a gente discutiu hoje lá. Motivo de alegria e festa, comemoração do aniversário da igreja. Dia 13. Se esse é o próximo domingo e no outro, a gente vai comemorar, vai fazer um bolo aqui com refrigerante, a gente vai ter uma programação muito especial, louvando a Deus pelos anos dessa igreja. 14 anos, né? 14 anos da igreja. E no dia 13, pela manhã, a gente vai ter um café com os ministérios. Então, todos os líderes de ministério e os irmãos que estão envolvidos nos ministérios, venham tomar um café da manhã, traga o seu café que você tomar em casa, você traz para a igreja e a gente compartilha. Faz um pouquinho a mais, né? Aquele irmão que faz um pão de queijo quentinho de manhã, vai trazer uma porção a mais. E essa eu deixei por último, dia 5 do mês que vem agora, nós vamos fazer um mutirão aqui na igreja. Mutirão abençoado, limpeza do templo. A gente deixar esse tempo impecável para o dia 13. Então nós temos que limpar as paredes, que agora temos o telhado também. A gente vai passar um slide de como estava o telhado e como está agora, estamos cobertos. E a gente vai precisar da ajuda de todos os ministérios, porque nós temos uma sala lá embaixo, nós precisamos de para conversar, e outros materiais que estão lá embaixo. Então a gente precisa estar colocando tudo em ordem, guardando os seus devidos lugares, liberando espaço. Então é importantíssimo que cada líder de ministério converse com seus irmãos e venham todos nesse dia para a gente estar fazendo esse mutirão que está organizando toda a igreja. E
a partir de 8 horas da manhã, para a gente poder tomar um cafezinho também, para dar uma sustância aí para a gente começar o nosso dia. Hein? O café da manhã do dia 13 não é só para os ministérios. Todos os irmãos estão convidados. E no mutirão também, não é só os que estão envolvidos no ministério. Os irmãos que sentirem no coração, pode vir. Nem esqueça. Amém. Alguns destaques, né? A sede de trabalho do novo presidente e a alegria pela despedida do ex-presidente. Um sorriso só. É uma alegria, ontem a reunião para ele era algo assim tremendo, mas que bom. Deus abençoe muito vocês. Deu para perceber que alguns passaram de lá para cá, então a luta continua no banheiro. Vamos nessa, que Deus abençoe o Vini e todos os projetos que já estão no coração dele. E que bom que você lembrou que é para todos, né? Tanto o café como o tirão. Não preocupado, você quer aniversário. E nós somos péssimos em protocolo, já descobri que você também não trabalha. E Rubem, perdão, a gente mudou em cima ali, não te avisou, deu todo um bolo, então perdão, a gente aprende. Mais uns 30 anos, né? Quem sabe, gente. Bom, vou pedir para você fique de pé e toma as suas mãos, né? Sinalizando o desejo dessa igreja de abençoar esse serviço. Abençoar o desejo deles de nos servir, de serem o suporte, mas de precisarem também do nosso suporte. O mínimo que podemos fazer, devemos é orar por eles, e nos colocar à disposição para auxiliá-los no que eles precisarem. Vamos orar? Pai querido, nós nesse momento, Senhor, colocamos a vida desses queridos nas tuas mãos. Deus, reconhecemos todo o trabalho, empenho, dedicação daqueles que nesse momento, Senhor, não farão mais parte da diretoria do Conselho Fiscal. E agradecemos ao Senhor por suas famílias, pelo tempo, Senhor, pelas conversas, pelos momentos de terem que chorar junto, sorrirem juntos, se alegrarem, se entristecerem, pensarem nas circunstâncias, dependerem do Senhor, tantas coisas que ficou escrito na história desses queridos, na vida dessa igreja. Que o Senhor continue guardando o coração, a mente deles, que o Senhor continue guiando-os a desejarem mais profundo no seu coração servir ao teu reino, servir ao Senhor. E pedimos também pelos irmãos que assumem essa função nesse momento. A diretoria, o Conselho Fiscal, de forma especial o ministro. Deus, abençoa-os. Abençoa-os com a sabedoria que vem do alto, com aquela sabedoria que é pacífica, com aquela sabedoria que traz comunhão, com aquela sabedoria, Senhor, que traz o discernimento e a sensibilidade de ouvir a voz do teu Espírito. Necessitamos dessa ação do Senhor na vida desses queridos, para que eles possam, em nome de Jesus, em tudo o que fizerem, honrar acima de tudo o teu nome, honrarem acima de tudo o teu reino, a vida dessa igreja, o testemunho dessa igreja. Guarda-os, protege-os debaixo da tua poderosa mão e que o diabo não tenha espaço na vida deles. Que nenhuma seta do maligno venha ou tenha êxito, nenhuma artimanha, nenhuma armadilha, que tudo caia por terra, que eles possam sempre se exortar mutuamente, ajudar um ao outro, ser o suporte necessário nessa jornada. Não sabemos o que temos pela frente, mas o que sabemos é que se confiarmos no Senhor e se seguirmos pela orientação do Senhor, nós veremos frutos abençoadores de glória eterna, para a honra e louvor do teu santo nome. E assim oramos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Deixe-se sentar. Obrigado, gente. Deus abençoe. Bom. Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 13. As crianças, já estavam esquecendo dos pequeninos. Venham aqui, vamos orar por eles, elas, quem com elas estará. Vamos orar para ter muita criança. Eu já soube que esse ano é o ano dos bebês, né, e que venham mais crianças. Que bom, muito legal, viu, galerinha? Vocês aí com a gente. Tem algum de vocês que gostaria de orar aí? Ô, criançada, ei, nós aqui. Você quer orar? Quem pode orar por nós aqui? Você ora? Ninguém vai orar, hein? Sério? Então vamos orar por você. Você achou, não é? Posso orar por vocês então? Orar?
Pai, abençoa nesse momento, que seja um tempo especial na vida desses pequeninos. Que eles possam, Senhor, sair dali, agradecidos ao Senhor pela vida daqueles que estarão com eles agora, sendo usados por Ti para ministrar a vida deles. Guarda-os debaixo da Tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém. Aí a gente, Deus abençoe. Pode jogar o slide. Ok. João capítulo 13. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite. O tema é esse. Eu gostei muito desse slide que eu achei. Ele sintetiza aquilo que eu quero compartilhar com a igreja. Daquilo que nosso Senhor Salvador ensina para nós. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 17, 34 e 35. Tem alguém que nos visita essa noite? Para mim, todos são visitantes. Tem alguém aqui? Levanta a mão aí. Não vou pedir para você ficar em pé, botar seu nome, sua vida, nada. Mas legal, ó, seja muito bem-vindo. Tá bom? Legal ter vocês com a gente aqui. Tá, o pessoal que é da igreja, a gente foi certo, cara, se precisa dar um abraço. Né? Mas sejam muito bem-vindos mesmo. É que eu estou chegando, então eu também não conheço ninguém, também sou visitante. Mas é muito bom ter vocês com a gente aí. Deus abençoe. Vamos lá, a palavra do Senhor na versão bíblica que eu tenho diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: vocês não compreendem agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderão. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que me enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? A igreja que serve para servir. Esse momento descrito pelo apóstolo João foi tão significativo para ele que ele gasta nada mais nada menos que 154 versículos para o relato de toda essa situação. Enquanto que, contando aqui desde o do momento anterior aqui, que ele vai colocando, vai dar 154 versículos. Mateus, quando vai falar desse relato, usa 10 versos, Marcos 14 e Lucas 24. Para João foi muito impactante porque João tem um propósito tremendo quando ele escreve o seu evangelho, ele quer deixar muito claro para todos que fossem ler o evangelho, ler aquilo que estava sendo escrito, de que realmente o Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o Cristo, o ungido de Deus, e que tudo aquilo que ele registrou aqui, registrou para que todos soubessem quem ele era e pudessem crer nele, e em crendo em Jesus, tornassem então filhos de Deus.
aprendessem com esse Jesus. E o que impacta, provavelmente, João, é que todo o ensinamento de Jesus se torna em prática na vida dele. E nesse momento, as palavras de Jesus se tornam ação novamente. Quando ele, então, decide se colocar numa postura de escravo. Quando o termo diz servo, na verdade, o termo original é escravo. É aquele que serve o outro no sentido de colocar-se voluntariamente a serviço do outro. Em forma submissa, em forma menor do que o outro. Tudo aquele ensino de Jesus, quando os discípulos estavam discutindo quem que vai ser o maior, quem que entre nós é o melhor, quem entre nós vai ter mais moral no reino de Deus, quem entre nós merece mais destaque. Jesus diz: esse tipo de pensamento, esse tipo de postura não serve para vocês. Porque para vocês e entre vocês, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que está disposto a doar-se. O maior é aquele que, aos olhos humanos, é o menor. A lógica de Deus é contrária da nossa. Nós, na nossa natureza adâmica, no nosso velho homem, nós temos um problema terrível com isso. Porque nós aprendemos que o ideal é que nós tenhamos fama, que o ideal é que nós tenhamos poder, que o ideal é que nós tenhamos domínio. E quem tem moral ao nosso redor, obrigado, mano, muito obrigado, é aquele que tem muitos empregados, é aquele que tem muita gente fazendo, é aquele que tem o status de estar acima dos outros. Jesus disse: com vocês, igreja, com vocês, filhos de Deus, com vocês, nascidos de novo, não é assim. E eu vou ensinar. E aí, naquele momento, a última refeição junto, ele pega uma toalha, coloca na cintura e ele vai num serviço de escravo lavar o pé, os pés dos discípulos. Coisa que deixa Pedro incomodado, ao ponto de ele dizer: nossa, não não pode fazer isso. Ele diz: Pedro, você não está entendendo ainda, mas você vai entender. E aí Jesus se coloca nessa postura e ele já fala, em outros momentos, Lucas registra para nós, que Jesus, em determinado momento, ele diz assim: olha, eu estou entre vocês como quem serve. Marcos registra que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que Jesus está fazendo aqui não é um ritual para ser usado simplesmente como um ritual, mas é um ensinamento espiritual para nós, como igreja, que depois muito bem é percebido pelos apóstolos, principalmente por Paulo, quando ele vai dizer que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, que nós devemos ser submissos uns aos outros, assim como nós somos de Cristo. A igreja não é lugar para uma hierarquia onde manda quem pode e obedece quem tem cabeça. Não funciona assim. A igreja é lugar certo. E a igreja está no mundo não para ser um acessório do mundo. Não para embelezar o mundo no sentido apenas de um acessório ou um ornamento. Mas ela está aqui com uma missão dada pelo Pai, iniciada pelo Pai, desde a criação, conduzida pelo Pai, Filho e Espírito Santo, e que chega para nós e diz: agora vocês fazem parte dessa missão, e essa missão é servir e amar. Porque felizes vocês serão se vocês praticarem, porque se eu, sendo mestre e Senhor, fiz o que fiz, eu estou dando o exemplo para que vocês também façam. Se humilhem. Sejam submissos uns aos outros. A igreja não está no mundo para olhar para o mundo com desdém, com um olhar de arrogância, com um olhar de superioridade, com um olhar como aqui estão os santos e lá estão os pecadores. Porque aqui também estão os santos que ainda pecam. Estão os santos que ainda dependem da graça de Deus. Estão os santos que ainda necessitam da misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã. Estão os santos que ainda dependem do perdão do Senhor e que ainda precisam do sustento do Senhor cada dia. E esse mundo que lá fora está para ser amado por nós, está para ser servido por nós. Isso incomoda a gente, porque, como eu disse, fama, poder e domínio é muito melhor do que serviço,
desprendimento e humildade. O grande desafio para nós aqui é no servir e no amar, porque o versículo 34 e 35 vai dizer o seguinte: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. E como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, e eu fico constrangido diante desse versículo, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Desde que a igreja decidiu mostrar o seu poder e a sua autoridade recebidas em Cristo, através daquilo que temos, tempo, estrutura, ou através da política, ou através do poder meramente humano, a igreja sucumbiu às tentações do diabo para se desviar de Deus. E nós fazemos isso com muita facilidade. Jesus diz: olha, eu dou um mandamento para vocês que é o seguinte: você é chamado para aprender o que é amar o outro, do jeito que eu, Jesus, amei você. E o jeito que eu, Jesus, amei você é um jeito que você não merecia. Porque você nunca fez e nunca fará nada com que fizesse que eu quisesse amar você. Porque não rola. Mas eu decidi amar você pelo simples fato de me revelar a você com esse temor gracioso do qual eu demonstrei naquela cruz por você. E quando você falar de mim para as pessoas, quando você quiser viver essa realidade, você vai lidar com as pessoas do jeito que eu lidei, servindo, e você vai expressar o amor do Pai do jeito que eu também fiz por vocês, amando. Isso para a nossa igreja é uma tarefa que nós só podemos crer na possibilidade de realizar por causa da presença do poder do Espírito Santo entre nós. Porque humanamente é uma tarefa impossível de ser vivida. Porque a nossa tendência adâmica, natural, é o quê? Amar aqueles que nós gostamos de amar e estar juntos. Mas Jesus, para complicar, não só complica a nossa vida com a toalha e com a vacina, como complica a nossa vida colocando o padrão do amor dele para ser o amor, como diz que eu também devo amar os meus inimigos. Por isso que a vida cristã não pode ser reduzida a apenas a alguns momentos de celebração. Não. Isso pode ser um bom momento de ser um bom religioso. Mas o discípulo de Cristo, o Filho de Deus, quando se depara com essas orientações, e a palavra vai dizer para nós, se eu não me engano, o apóstolo Pedro, que os mandamentos de Jesus para os seus discípulos não são penosos, não são pesados. Então, quando eu leio aqui o padrão do serviço, o padrão do amor, para ser uma igreja que serve, eu sou obrigado a dizer: Deus tem misericórdia de mim, porque isso aqui está pesado, não porque o Senhor está pedindo mais do que eu posso dar, mas porque eu estou tão distante do Senhor que eu não vejo possibilidade disso se tornar uma realidade a partir da minha vida. Porque nesse sentido eu dependo que o Espírito Santo haja em mim e através de mim, para que eu vá aprendendo a amar como Jesus amou e a servir como Ele serviu. Nós, como igreja, não podemos crescer a qualquer custo, estarmos apenas interessados num momento de celebração ou em algumas questões estruturais da nossa existência. Nós temos que, no dia a dia, perguntar a nós mesmos se nós, como igreja, estamos fazendo diferença nesse mundo, não como um acessório que você pode descartar, mas como algo que é indispensável na vida daqueles que nós podemos ter acesso todos os dias. Porque provavelmente, como eu já falei em outros momentos, quando nós saímos aqui, essa igreja que aqui se reúne, ela sai se espalhando por todo esse lado, para fazer a diferença na presença de Cristo. E ele diz: feliz você será se você então colocar isso em prática. Ao mesmo tempo, algo tão simples, mas sem ser simplista, porque ao mesmo tempo que é simples, é algo que nos cuida. Uma igreja que serve para servir é uma igreja que está disposta a pagar o preço de ser igual a Jesus. E esses irmãos
que assumem um papel na diretoria, eles não têm um status elevado em relação aos outros irmãos da igreja. Desculpa, eu não falei isso na reunião da diretoria para vocês. Então, como não teve a posse ainda, vocês até dizendo tem como rever algumas coisas. Mas, na verdade, vocês têm uma chamada de Deus muito específica para serem um modelo e um padrão de como é servir a igreja de Jesus. Nem o pastor pode ter um status de preferência entre o corpo de Cristo. Porque ele é um irmão entre os irmãos para ser. Ele é um irmão entre os irmãos para ser um servo junto com os demais irmãos. E para aprender junto com todos e levar a palavra, ensinar a palavra, estar caminhando junto e aprendendo junto com a igreja do Senhor. O que eu quero dizer com isso? A hierarquia dentro da igreja de Cristo, o padrão da hierarquia da igreja de Cristo não é o padrão de um mundo sem Deus, de um sistema de mundo sem Deus. O padrão da hierarquia da igreja é Pai, Filho e o Espírito Santo. É a Trindade. O padrão de comunhão, de relacionamento da vida eclesial é o Pai, Filho e o Espírito Santo. E agora embola mais ainda, porque aí a gente se sente mais complicado ainda de ver esse negócio. Porque o grande problema nosso é quando nós achamos que já sabemos fazer igreja. Porque a gente já sabe como fazer uma assembleia, porque a gente já sabe como fazer uma ata, porque a gente já sabe como organizar financeiramente. Então, Deus, fica tranquilo que a gente dá conta do recado aqui. Não. Porque nós podemos ter uma boa estrutura de culto, podemos ter uma boa estrutura de ministério, podemos fazer muitas coisas, como eu falei pela manhã, mas o principal talvez nós não estejamos fazendo. E para deixar um pouquinho mais complicado, Vinícius, Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele diz algo bem interessante para nós, naquilo que ele nos chama para realizarmos. Ele diz, Filipenses capítulo 2, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, e seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse é o tipo de vida de quem quer ser cheio do Espírito Santo. Vida de gente que serve, vida de gente que ama, vida de gente que quer ser igual a Jesus. Jesus sabia que tinha recebido do Pai todo o poder, mas lavou os pés. Jesus sabia que ele era um com o Pai, mas se tornou pessoa, sem pecado, e habitou entre nós. E passou a humilhação da fome, a sede, do cansaço, da morte. E ele diz, vocês, meus discípulos, são convocados a viver essa vida, negando-se a si mesmo, tomando a cruz dia a dia e me seguindo. E quando eu tomo a cruz, eu sigo pelo caminho de cruz, é caminho de morte. Morte para o Adão, morte para o velho homem, para que eu diminua e Cristo cresça em mim. A nova diretoria, para mim, para todos nós. Nós cristãos somos chamados a crescer e desaparecer.
Nós ouvimos desde pequeno aquela frase, né? Cresça e apareça no rio. Vamos, se destaque, né? Se esforce, faça. E é correto, de certa forma a gente tem que fazer a coisa acontecer, mas na vida com Deus é o cresça e desapareça. Porque quando eu estou crescendo na minha vida com Deus, o meu eu está sendo morto naquela cruz, para que a vida do Cristo ressurreto seja colocada em mim diariamente. Isso é tremendo. Então, servir não é pensar em pessoas simples, aquele irmãozinho que limpa o chão, então é ele que serve. Não. O que serve é aquele que prega, é aquele que canta, é aquele que toca, é aquele que está na recepção, é aquele que limpa, é aquele que arruma milimetricamente as cadeiras. Aliás, Rubens, eu também sou super chato com milimetricamente as cadeiras no lugar. Todos esses servem. Todos esses são irmãos e irmãs, juntos, servindo ao Senhor. Todos esses estão juntos aprendendo no amor, no serviço. Se não me falha a memória, há uma frase que destaca a existência dessa igreja. Então, provavelmente, tudo que eu falei aqui foi chovendo molhado. Porque a frase diz que essa igreja existe para ser uma ponte entre Cristo e os homens. Os homens e Cristo, não me recordo agora, mas com 3 pontos específicos. O amor, o serviço. Que ótimo. E que bom que está a oração. Porque precisamos orar para aprender a ser filhos de Deus, servos do Senhor, que sabem amar, que sabem servir. E senão, nós vamos ser mais um espetáculo apenas. Mais um lugar de entretenimento religioso, entretenimento gospel, mas que não faz transformação nenhuma na vida das pessoas que por aqui passam, ou na vida das pessoas que por nós, no relacionamento diário, estão no nosso caminho. O meu desejo para essa diretoria é que vocês sejam servos e que vocês consigam ter a ousadia de ouvir a voz do Pai para servir, e ao servir aos irmãos, para não sucumbirem à tentação de acharem que porque vocês fazem parte da diretoria, vocês podem olhar os outros de cima para baixo, ou que o pastor dessa igreja pense dessa maneira, mas que todos nós aprendamos a servir os outros. Nós vamos errar na tentativa de fazer isso, porque muitas vezes a gente vai estar tão certo de que está fazendo a coisa certa e pode descobrir que está fazendo a coisa errada. Mas a palavra é tão boa, porque a palavra diz que se eu descobrir que estou fazendo a coisa errada, eu vou para o Pai, eu peço perdão. E o advogado, Cristo, que por mim morreu, que intercede por mim, me perdoa e me purifica. E me diz, levanta, sacode a poeira da volta por cima e segue adiante, porque eu estou com você. Então, que essa palavra seja para animar o coração de vocês, a servir com ousadia, com dedicação, e dizer, Senhor, eis-me aqui. E naquilo que nós fizermos, e der tudo certo, e ser bênção para a vida dessa igreja, nós queremos nos alegrar com os irmãos, e dizer, isso foi obra do Senhor. E como é bom saber que essa igreja chega a 7 anos nesse lugar, e olha para trás e ouvir os irmãos testemunhando, os que eu já pude ter acesso, e dizer, olha, aquilo ali foi obra do Senhor. Está vendo aquilo ali? Está vendo aqui a vida daquele irmão? Está vendo aquele lugar? Está vendo aquele ministério? É obra do Senhor. Nós somos apenas os vasos de barro que contém um tesouro preciosíssimo, que é a presença do próprio Deus em nós. O mundo precisa de nós. O mundo precisa de uma igreja disposta a lavar os pés, se necessário for. Uma igreja disposta a se humilhar para ajudar, para fazer diferença. Às vezes nós não vamos saber como isso. Por isso oramos. Porque afinal de contas, queremos ser essa ponte para que pessoas possam se achegar a Cristo. Para que nós possamos cumprir a missão junto com a missão do Pai. Para que vidas possam também fazer parte dessa família. Amém? Deus nos abençoe com graça e misericórdia, porque necessitamos dela todos os dias.
Nós vamos orar e depois nós vamos encerrar com aquela canção do Apocalipse. E tremendo. A iluminação do Espírito Santo na vida de quem preparou aquela música. Tremenda inspiração do Espírito na vida do apóstolo João, que a registrou. E a iluminação do Espírito que colocou essa veia nas pessoas que fizeram essa música e que quando a cantamos, eu não sei quanto a você, mas eu é como se fosse transportado desse lugar para muito longe, daqui, mas para muito perto de Deus. E poder saber que um dia nós estaremos fazendo isso, face a face com o Senhor, correr por nós. Então que esse momento de você adorar o Senhor, seja o momento de você adorar, dizer: Santo, Santo, Santo. Deus, eu estou aqui. Usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento teu. Eu quero aprender o que é essa nova vida em Cristo. Eu quero aprender o que é Cristo crescendo em mim a cada dia. Eu quero aprender o que é servir. Eu quero aprender o que é amar. Mas esteja preparado para as loucuras de Deus que vão acontecer na sua vida e na nossa vida como igreja. Mas uma coisa eu posso dizer pela fé para você: vale a pena. Vale a pena. Porque o peso de glória daquilo que nós fazemos e que vai ter efeito para toda a eternidade, gente, isso não tem preço. É algo maravilhoso. Você está convidado a fazer parte disso. Você está convidado a fazer parte dessa família, desse corpo que serve, que está aprendendo a servir, que está aprendendo a amar e que ora ao Pai para fazer diferença na vida daqueles que ainda não estão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos depois encerrar esse momento de celebração com essa canção, com essa oração especial. Faça esse momento você e o Pai agora. É bom poder estar com os irmãos, adorando com os irmãos. Mas agora é o momento de você dizer: Deus, obrigado pelo que o Senhor tem feito com a minha vida. Ou Deus, realmente, Senhor, eu preciso colocar a minha vida nas suas mãos. Eu não sei o que você precisa dizer do Senhor, mas eu sei que o Senhor quer falar algo com você. E é por isso que Ele te trouxe aqui essa noite. Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. Que o poder da Tua palavra, que o poder do Teu Espírito em nós, realize a obra que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te louvo pela vida desses irmãos queridos que se dispõem a servir e servir aos irmãos. Muito obrigado. Eu te louvo, Senhor, por aceitar esse desafio. Eu te louvo pela igreja que confiou em nós. Eu te louvo pela vida dessa igreja, pelo desejo dessa igreja de fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu te louvo por aquilo que ainda o Senhor há de colocar em nossos corações e sonhos. Eu te louvo por o Senhor nos lembrar quanto carecemos da Tua misericórdia, quanto nada somos sem o Teu poder se manifesta em nós. Deus, leva-nos na Tua paz, na paz que excede todo entendimento. Guarda-nos na Tua comunhão e na Tua graça, e que nessa semana nós possamos ter experiências maravilhosas com o Senhor. Que o desejo do nosso coração seja em todo o nosso viver contemplar a Tua presença, não só nesse momento, mas em todo o tempo, aprendendo o que é caminhar com o Senhor. Que o Teu agir esteja no coração de todos nós, para o louvor do Teu nome. Jesus. Que foi morto, Santo, Santo Ele é. Divino Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é.
Glória a Deus. E o Vini pediu para eu passar no sábado, nós teremos o nosso mutirão, a partir das 8 horas, para todos os ministérios, para todas as pessoas que quiserem participar. E também pedi para eu avisar que vai ter cantina hoje lá embaixo, então, se não me engano, a Raquel fez, passou. Tá gostosa, já sentiu o cheiro. Eu te convido a experimentar. Amém? Deus abençoe e tenhamos uma ótima semana. Cara, a pessoa é muito forte. Será que é um pouco? Eu não sei se é muito forte, se é muito fácil, isso, o que é.